Está começando o Chá da Tarde, na UniFCV. Uma colher de chá para os seus estudos. Olá a todas e a todos, estou aqui com a professora Renata em mais nosso Chá da Tarde da UniFCV. E hoje o tema é interessantíssimo, né, professora? Racismo estrutural. E a professora Renata é mestre em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá, doutoranda também em Educação pela UEM e coordenadora dos cursos de Ciências da Religião, História, Filosofia e Sociologia aqui do UniFCV. Ela também é membro do Grupo de Pesquisa em Educação à Distância e Tecnologias Digitais. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, querida. Pode iniciar a sua fala. Essa é uma fala importante, ultimamente, porque a gente vem discutindo muito sobre a questão do racismo, né? É uma temática que tem mais de 100 anos, entretanto, a gente precisa ainda discutir, porque embora seja lei, embora o racismo, né, seja no Brasil uma coisa muito clara, a gente ainda tem pessoas que têm dúvidas se ele existe ou não, né? Então, na atualidade, é muito importante que a gente consiga promover diálogos como esse, que são diálogos antirracistas, né? Angela Davis dizia, não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. E para eu construir uma sociedade antirracista, eu preciso, de alguma maneira, pensar como que essa sociedade vai desconstruir saberes e modificar a sua cultura para que a gente possa, de alguma maneira, distanciar ou entender, na verdade, por que essas coisas foram construídas, né? Todos nós somos preconceituosos. A gente vem de uma estrutura de uma sociedade que nos cria com o preconceito. A gente aprende isso, né? Então, a gente vai aprendendo isso de diferentes formas. Mas chega um momento que a gente precisa, então, entender, a partir dos novos contextos, o que é certo ou o que é errado. Então, nesse momento que o que é certo e o que é errado vem à tona, a gente precisa compreender, então, como desenvolver uma sociedade mais justa, mais igualitária. E por isso que a ideia de se discutir racismo, em especial o tema do racismo estrutural, é muito importante. Sim, e a temática do racismo ela é extremamente importante nos dias de hoje, mas a gente pensa nas diferenças entre raça e etnia. Eu queria que você falasse um pouco, professora, sobre a construção do conceito de raça ao longo da história. Eu vou deixar bem claro para vocês que tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando a partir de um livro do Silvio Almeida, que é um advogado, e ele escreve, então, dentro de uma coletânea chamada Feminismos Plurais, um livro chamado Racismo Estrutural. Então, nessa proposta que o Silvio Almeida trabalha, ele vai nos dizer e vai dar para a gente alguns conceitos muito importantes. A noção de raça, para vocês terem uma ideia, ela tem uma noção no contexto histórico. Então, no primeiro momento, quando a gente fala de raça, a gente vai lá para as ciências biológicas, onde a gente vai classificar coisas, animais e até indivíduos. Isso dentro do século XIX, início do século XX, principalmente aqui no Brasil, soou muito com a ideia do eugenismo, com a ideia de que a gente precisava justificar a classificação das pessoas. Então, quando a gente fala em raça, a gente está falando sobre a classificação, seja do meio ambiente, seja da fauna, flora, mas também de indivíduos, né? A gente escuta muitas pessoas dizendo assim, mas não existe uma raça branca ou uma raça negra, o que existe é a raça humana. Na verdade, nós humanos classificamos, sim, pessoas, a partir da sua cor de pele, a partir da sua etnia. Então, é muito importante entender que o conceito de raça, ele vem como uma maneira de classificar as pessoas. Né? No nosso caso aqui do racismo estrutural, ele vem como uma forma de classificar. E classificar por quê? Porque vivemos numa sociedade de dominantes e dominados. Então, para que um grupo possa ser dominante, ele vai dizer o que o dominado tem ou não tem. No caso, quando a gente classificou pela cor da pele, era justamente para escravizar pessoas. Sim, e a professora está sempre colocando a questão do racismo estrutural, mas o que é isso? E assim, e por que é sempre estrutural? O Silvio Almeida, ele resolve um grande problema que até então a gente tinha, né? De falar de racismo estrutural, racismo institucional e racismo individual. Ele fala que tudo é estrutural porque ele vai dizer que é como se fosse concretado o racismo dentro da nossa sociedade. É porque a gente tem uma estrutura racista que a gente constrói pessoas racistas e o racismo institucional. Então, quando ele fala sobre, por exemplo, o racismo individual, o que ele quer dizer quando o que ele está chamando de racismo individual? Sabe quando alguém comete um ato de racismo e aí, para explicar, outras pessoas falam assim, mas tem um problema psíquico.
Ah, mas não foi bem assim que ele quis dizer. Ah, isso não é racismo? Na verdade, o racismo pessoal, individual, ele é construído dentro de uma formação, de uma educação. Seja familiar, seja social, seja escolar, ele é construído dentro dessa familiarização. Dentro das ciências sociais, a gente diz que a gente tem 2 processos de formação. Nosso primeiro processo socializatório, vamos dizer assim, de socialização, ele acontece na família. Então, mais ou menos até os nossos 6, 7, 8 anos, a gente tem o processo todo em relação à nossa família. Quando a gente começa a ir para a escola, aí você fala assim, mas a gente vai para a escola muito cedo, tem criança que vai com 4 meses já, né? Então, mas essa criança ainda ela não está tão sendo formada por esse segundo processo de socialização. O nosso segundo processo é a escola, a igreja e o Estado. Então, aonde a gente é formado denota quem a gente está se tornando. Então, quando alguém diz assim, né, há algum tempo atrás, a gente teve um caso de racismo com um motoboy, né, e para justificar o racismo daquela pessoa branca, as pessoas diziam assim, mas ela é esquizofrênica. E aí você para pensar e dizer assim, então quer dizer que logo todo esquizofrênico é racista. E na verdade não, o racismo a gente aprende. Então aquela pessoa, ela pode ter os seus problemas psicológicos. Entretanto, ela foi criada dentro de um ambiente que proporciona a ela pensar daquela forma. Então, se você me perguntasse assim, professor, e como que a gente acaba com o racismo individual? Educação. Eu preciso muito educar as pessoas, por isso que eu comecei a minha fala. Não adianta a gente falar, eu não sou racista, a gente tem que promover uma sociedade antirracista. E ser antirracista não dá nem o direito da gente pensar assim, não, mas é só um problema de esquizofrenia, é só um problema que na hora estava nervoso. A gente não pode dar desculpa. O que ocorre é o racismo. Racismo esse que, dentro da nossa estrutura, ele já está posto como correto. Por isso que a gente fala do cabelo do outro, sem achar que está ofendendo. Por isso que a gente faz piada sem achar que está ofendendo. Por quê? Porque a minha estrutura diz, sempre foi assim. Só que o que acontece hoje? A gente começa a modificar essas estruturas. Então, quanto mais consciência eu tiver, quanto mais eu entender do plano coletivo social, mais eu vou conseguir modificar a minha cultura. Né? Então, essa é a primeira ideia de racismo individual. O racismo institucional é quando a gente vai para as instituições. Então, escola, igreja, Estado, a própria família. E nessas instituições a gente tem um modo de pensar, de falar, de ver as coisas, de uma maneira que tudo é naturalizado. Então, as próprias instituições criam e elas alimentam esse racismo estrutural, porque elas mantêm. Então, se a gente olha no quadro de empresas, quantas pessoas negras e negros estão ali. Se a gente olha dentro da formação acadêmica, quantas pessoas estão ali. Se a gente olha para a formação política, nosso cenário político, quantas pessoas negras e negros estão ali. Então, o que acontece? Se eu tenho uma estrutura racial já posta, as minhas instituições também serão. Então, você pode me perguntar, mas como que a gente muda isso? Fazendo o que as pessoas que são dessa minoria alcancem lugares de destaque. Então, eu não vou precisar mais falar, eu tenho uma socióloga negra, eu tenho uma advogada negra, eu tenho um apresentador de TV negro. Quanto mais as pessoas ascenderem socialmente, mais elas vão colocar em xeque essa estrutura, que é essa instituição, né? Então, esse racismo institucional que está tão bem posto da nossa estrutura. E aí a gente vai modificando. Então, para o Silvio Almeida, o racismo é sempre estrutural. Porque antes mesmo de a gente se formar como sociedade, isso já está como concretado. Que é certo agir dessa forma. Que é certo as pessoas não estarem nesses ambientes. Que é correto as pessoas não terem possibilidade de avançar e assim por diante. Sim, recentemente, né, professora, a gente ouve muito falar de algumas discussões sobre racismo reverso. Isso realmente existe? É uma lenda? O que a senhora pode falar sobre isso? Olha, eu vou pedir licença para vocês, mas eu vou usar justamente o texto, né, do Silvio Almeida para que vocês entendam o que é, né, a ideia. A ideia do racismo reverso é uma ideia de que haveria espaços sociais ou até uma estrutura que prejudicaria as pessoas de cores brancas. Então, essas pessoas elas seriam prejudicadas por serem brancas. É bom a gente lembrar uma coisa. Racismo é diferente de preconceito e diferente de discriminação. Preconceito e discriminação, ele pode ser pela sua condição social, pelo espaço que você ocupa. Racismo é aquilo que você se identifica ou
seja pela sua cor de pele, seja pela sua crença, seja pela sua cultura. Não são só as pessoas pretas e pretos que sofrem racismo. Os judeus sofreram racismo. Eles foram mortos por conta da cultura deles. Né? Os ciganos sofrem racismo. Porque não dá para dizer eu não sou cigano, né? Os meus estereótipos. Os indígenas sofrem racismo. Então é muito importante que quando eu falo de racismo reverso, a gente está criando uma ideia de que tem uma maioria branca que sofre racismo por conta da cor branca. Então o Silvio Almeida ele diz assim, né? Ele fala assim, é absolutamente sem sentido a ideia de racismo reverso. O racismo reverso seria uma espécie de racismo ao contrário. Ou seja, um racismo das minorias dirigidos às maiorias. Há um grande equívoco nessa ideia, porque membros de grupos raciais minoritários podem até ser preconceituosos ou praticar discriminação, mas não podem impor desvantagens sociais a membros de outros grupos majoritários, seja direta ou seja indiretamente. Homens brancos não perdem vagas de emprego pelo fato de serem brancos. Pessoas brancas não são suspeitas de atos criminosos por sua condição racial. Tampouco tem a sua inteligência ou a sua capacidade profissional questionada devido à cor de pele. A própria ideia de racismo reverso é curiosa e nos mostra como muitas vezes nos detalhes moram outras grandes questões. Por exemplo, ele diz, o termo reverso já indica que há uma inversão de algo que está fora do lugar, como se houvesse um jeito certo. Então, toda vez que alguém diz, a gente tem um problema com racismo reverso, é como se racismo com as pessoas pretas, com os ciganos, com os judeus, fosse aceitável. Mas, quando ele é supostamente reivindicado pela a maioria do dominante branco, ele é colocado como, tá vendo, isso está fora do lugar? Então, não existe o racismo reverso. Porque quem foi escravizado durante mais de 300 anos no Brasil foram os pretos. Quem continua ocupando os maiores cargos dentro do Brasil são as pessoas brancas. Quem continua a maioria no Congresso são as pessoas brancas. Então, como dizer que essa pessoa, esse dominante branco, ele sofre justamente a exclusão social, ele não tem os mesmos cargos, ele vai ser perseguido por conta da sua cor, né? Então, a gente precisa entender que quem sofre racismo são as pessoas que são colocadas pelas pessoas brancas como um problema para a sociedade. Por isso que é muito importante dizer, a nossa atividade de ser antirracista é uma atividade que precisa partir das pessoas brancas, porque fomos nós, pessoas brancas, que criamos o racismo. Então, quando a gente escuta ativistas negros dizendo eu estou cansado de explicar isso, é justamente o que é cansativo. Você tem que explicar algo que coletivamente as pessoas já deviam ter entendido como um grande problema. Sim, é que não basta falar, né, professora Bá? Tem que agir como antirracista. Então, eu agradeço muito a presença da professora. E esse foi mais um Chá da Tarde, da UniFCV. E nos siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E também se inscreva no nosso canal do YouTube. Até mais.